Ele, Senhor, por favor, Senhor, fique na boa operação, Senhor, desta lei, desejo de todos nós, Senhor, eu te agradeço a tudo, Senhor, obrigado que o Senhor fez pela nossa vida, Senhor, eu te agradeço muito e eu te agradeço por esse dia que o Senhor nos deu para lhe pregar, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, te adoro muito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Só os irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Não se assente, fique à vontade. Vai ser sério, nós Glória a Deus. É porque fica um pouquinho melhor para ver aqui. Amém. Aí, Deus abençoe. É isso mesmo. pedir para os irmãos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Estou usando a versão ARA, Almeida Revista Atualizada. Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 17. Esse é um texto clássico, né? Para esse tema ao qual foi escolhido para trazer a mensagem hoje, acerca de quem é Jesus. Amém. Todos encontraram? Amém. Diz assim, Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Amém? Aleluia. Aleluia. Temos um tema, irmãos, para quem já estudou sobre a doutrina de Cristo, muito extenso. Então, o que eu falar aqui vai ser de forma um pouco resumida. Eu vou mais citar as Escrituras, porque eu não tenho nada para oferecer para os irmãos. Então, será mais citação das Escrituras, com uma palavra ou outra sobre. Porque se a gente pensar, né, como a Raíssa domingo passado falou, para falar de Deus, você tem que falar da Bíblia inteira. É verdade. E do Senhor Jesus, a mesma coisa. Como quando ele estava no caminho de Emaús, ele falou para aqueles discípulos: ó nécios e tardos de coração, né? No entendimento. Ele começou a falar de quê? Ele falou: olha, vocês não entenderam tudo que está escrito sobre mim. E disse que ele começou a ensinar eles, começando por Moisés, pelos livros da Bíblia do Antigo Testamento, pelos profetas, Salmo. Falou tudo que sobre ele estava escrito. Então a gente poderia escolher vários textos, mas eu peguei esse aqui mais clássico de Mateus 16, que é onde o próprio Senhor Jesus está perguntando, né, o que as pessoas, o que o povo fala de quem é ele, e o mais importante, o que os seus discípulos acham de quem é ele. Né? Então o nosso tema de hoje é sobre Cristologia, que é a doutrina da pessoa de Jesus Cristo. Né? Quem é Jesus exatamente? O que exatamente ele fez para nos salvar dos nossos pecados? Essas são duas perguntas básicas, né? Sobre Jesus, se refere aos dois assuntos, da pessoa de Jesus Cristo
e da sua obra. Então, quando a gente se faz essa pergunta, uns dizem uma coisa, outros dizem outra, mas o que a Bíblia diz? O importante não é o que as pessoas fora da Bíblia estão falando, o importante é o que a Bíblia fala sobre essa pessoa, né? É isso que nós precisamos saber sobre quem é Jesus dentro da Bíblia. Amém. Glória a Deus. Ainda nessa pequena introdução, eu quero citar uma frase para os irmãos de um teólogo americano, R.C. Sproul, né? Nasceu em 1939, morreu agora em 2017. Em uma pregação dele, que eu vi no YouTube, sobre a crise cristológica, né? Ele diz o seguinte, eu gostei da frase e eu anotei para ler aqui para os irmãos. Então, ele diz o seguinte, abre aspas: frequentemente eu sou questionado por interlocutores. Quais são os problemas mais sérios que a igreja irá enfrentar nas próximas décadas? Essa é a pergunta que dirigiu ao povo. Ele lá veio com sua resposta, com seu jeito meio brincalhão, né? Ele diz: eu não sou profeta e nem filho de profeta, né? Como diz Amós. Então, eu não sei o que vai acontecer amanhã na igreja, muito menos daqui a 10 anos. Mas o meu melhor palpite, e não é nada mais que isso, é um palpite, isso é tudo, é que as grandes questões que enfrentaremos nas próximas décadas serão concernentes ao entendimento da igreja sobre Jesus, quem ele é e o que ele fez durante o seu ministério terreno. Fecha aspas. Veja que quando Sproul fala isso, ele está falando que o problema é sobre o entendimento de quem é Jesus, sobre o que ele fez na igreja, não é no mundo não, é dentro da própria igreja. E nós vivemos num mundo complicado, onde nada mais tem definição, né? Correta, tudo é certo, nada mais está errado. Então, para nós começarmos a falar da pessoa de Jesus Cristo, eu iria citar muitos versículos bíblicos. Eu já salvei todos aqui na minha tela, para mim não precisar estar procurando. Então, eu apenas vou falando e lendo. E para começar a falar de Jesus Cristo, irmãos, eu não queria começar falando do seu nascimento em si, da sua encarnação, porque Jesus, de acordo com a Bíblia, ele existe muito antes do que isso. Então, o que eu quero começar a falar para os irmãos? Eu quero começar a falar a respeito da pré-existência de Jesus Cristo. Por que pré? Porque ele já existia muito antes dele nascer. Então, eu quero citar aqui para os irmãos alguns títulos e menções no Velho Testamento sobre isso. E o primeiro texto encontra-se em Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Veja aí um dos títulos que eu destaco aqui, é o que? É Pai da Eternidade. Nós sabemos que quando Isaías fala isso, ele está falando acerca do Senhor Jesus Cristo. Outro texto bem conhecido também é Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E presta atenção nessa última parte do versículo: cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E nós vemos essa passagem se cumprir lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, do versículo 1 a 6, quando aqueles magos vêm
a encontrar com Jesus, porque de alguma forma eles souberam que o Messias tinha nascido. E quando ele chega para o rei Herodes, né, que o rei Herodes pergunta para as autoridades de Israel sobre onde que o menino haveria de nascer, então eles citam essa passagem, né, de Miqueias 5:2. Eu não vou ler o texto lá, mas encontra assim em Mateus 2, de 1 a 6, tá? Na visita dos magos. Hebreus, capítulo 6, versículo 20 diz: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Aqui o autor dos Hebreus está fazendo a citação do Salmo 110, versículo 4, que lá diz no Salmo: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E quando nós lemos nas Escrituras, quando o autor dos Hebreus ele vai dar alguma explicação sobre quem é esse Melquisedeque, né? Toda a história ocorre lá em Gênesis capítulo 14, né? E em destaque do 18 ao 24. Então em Hebreus capítulo 7, o autor aos Hebreus diz, Hebreus 7, de 1 a 3: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Preste atenção no verso 3: sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias e nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Amém. Amém. Então, preste atenção, né, nas últimas palavras, que não teve princípio de dias e nem fim de existência, né? Essa é a interpretação que o autor na carta aos Hebreus dá sobre esse Melquisedeque, né? Alguns estudiosos vão dizer que esse Melquisedeque é um tipo de Cristo, outros vão dizer que é uma teofania. Não importa essa briga entre os teólogos, mas o que importa aqui é o que nós queremos focar aqui, que é falar da pré-existência de Cristo. E isso fica claro aqui nessas passagens que eu já citei, eu acredito. Então, seguindo, eu vou sair dessas menções do Antigo Testamento para algumas afirmações da pré-existência de Cristo que está muito clara no Novo Testamento, né? E um dos textos é João, né, Evangelho, capítulo 1, versículo de 1 a 3, né, e o 14, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o verso 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, quando nós vemos aqui falando que no princípio era o Verbo, isso quer dizer que antes mesmo de que tudo fosse criado, ele já estava lá. Amém. Nós sabemos que quando fala do Verbo, da palavra, está falando do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Então, esse é um dos versículos que mostra essa pré-existência de Cristo. Eu não consigo expandir muito por causa do horário e da quantidade de assunto que nós temos que ver aqui, se der tempo. Seguindo, no próprio Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 56 a 58, diz, né, Jesus está tendo uma discussão com os judeus lá, e Jesus diz: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntou-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? E respondeu Jesus. Vê só a resposta dele, irmãos. Isso aqui vai muito além do que iniciou a conversa. Em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Amém. Mais um texto onde mostra que Jesus já sempre existiu, né? E isso não começou no seu nascimento. Outro texto que menciona isso, Colossenses, capítulo 1, versículos 16 e 17 diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus
e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Verso 17 diz: Ele é antes de todas as coisas e tudo nele subsiste. Mais um texto que mostra que Jesus é pré-existente. Evangelho de João 17, na oração sacerdotal, capítulo 17, versículo 5 e o 24, diz assim, verso 5: E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. E o verso 24 diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Amém. Quando nós somamos essas duas declarações, nós percebemos claramente a pré-existência de Cristo. Mais um texto aqui, para mim pular para outro tópico, João capítulo 1, versículo 29 e 30, diz assim: No dia seguinte, viu João a Jesus, aqui é quando Jesus veio ser batizado, tá? João Batista, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Verso 30: É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Por que João diz isso? Ele está reconhecendo a preexistência de Cristo. Quando nós lemos em Lucas, capítulo 1, versículos 36, a Bíblia vai dizer que depois que Maria, mãe de Jesus, recebeu a visita do anjo, ela foi visitar sua parente Isabel, e ela já estava grávida de 6 meses. Lucas 1, 36. E para João Batista dizer: Ele é antes de mim, sendo que João Batista era 6 meses mais velho, ele também está reconhecendo isso. Amém? Amém. Então, outro tópico ao qual eu quero falar, que também testifica a respeito da preexistência de Cristo, que são as teofanias. O que é isso? Fania significa uma manifestação ou aparição, e teo significa Deus. Então, os dois significados significam uma manifestação ou aparição de Deus. E a gente vê muito isso no Antigo Testamento. E antes que eu fale sobre isso, eu quero mostrar algo para os irmãos. A Bíblia, ela diz o seguinte, em João 1,18, e 1 João também 4,12, vai te falar a mesma coisa: e ninguém jamais viu a Deus. Isso parece uma contradição, mas não é. A Bíblia ela se explica, E isso é afirmado pelo próprio Deus. Se a gente perguntar isso e ver no livro de Êxodo, capítulo 33, versos 20 a 23, ouça o que Deus fala, a Moisés. E acrescentou: Moisés tinha pedido para ver a glória de Deus, E aí vem a resposta de Deus: e acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então o próprio Deus está dizendo que homem nenhum pode ver a Ele e permanecer vivo. Então, como que nós entendemos as várias passagens na Bíblia onde as pessoas dizem, por exemplo, em Gênesis 32, 30, Jacó, quando ele tem aquela luta com aquela pessoa que ele percebe que não é um comum, quando no final de tudo, no Gênesis 32, 30, ele vai dizer: aquele lugar se chamou Jacó Peniel, pois disse: eu vi Deus face a face, e a minha alma foi salva. Amém. A Bíblia está se contradizendo? Não. Mais para frente eu falo por que não. Estamos falando sobre teofanias nesse exato momento, tá? Então, como que a gente pode entender isso? Se a Bíblia num lugar diz que ninguém jamais viu a Deus, no outro lugar você vai ver Moisés também falava com Deus face a face, Então, em quarto lugar aqui, eu quero falar de uma expressão que aparece muito na Bíblia, chamada o anjo do Senhor. Perceba que é bem definida a palavra, artigo definido, o anjo, não é um anjo. Se colocasse assim na Bíblia, um anjo do Senhor, poderia ser um entre os milhares e milhares que existem, que Deus criou.
Mas quando está falando o, está falando de algo específico, né? Um exemplo, se eu digo assim, uma das filhas do pastor Carlos, pode ser qualquer uma, correto? Mas se eu digo a filha do pastor Carlos, a Raíssa, eu estou falando de alguém específico, e não de vários. Então essa expressão aparece muito na Bíblia. Um dos lugares onde aparece essa passagem, em Gênesis 18, é quando aqueles 3 homens apareceu para Abraão, né? Gênesis 18:1 diz: apareceu o Senhor Abraão nos cavaleiros de Manre, quando este estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens em pé na frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: o Senhor a Abraão, né? Desde que aqui já está falando o Senhor. Porque se riu Sara dizendo: será verdade que eu darei a luz sendo velha? Disse o Senhor, verso 17: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Verso 22: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença de quem? Do Senhor. Né? Verso 33 do mesmo capítulo vai dizer: tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar, né? Gênesis 22 também vai dizer, 22:10: e estendendo a mão, tomou o cutelo. Aqui foi quando Abraão foi para sacrificar seu filho a pedido de quem? De Deus, não é isso? E aí tem essa menção, Gênesis 22:10. E no versículo 11 diz: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora eu sei que temes a Deus. Quando você lê dessa forma, você acha que ele está falando de uma terceira pessoa. Mas quando você continua lendo, diz: porquanto não me negaste o filho, teu único filho, né? Aqui já está falando de algo específico, de uma pessoa. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar, e a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Então, irmãos, eu não vou ler tudo, porque eu coloquei aqui, senão vai tomar muito tempo. Mas a gente lê no relato de Êxodo, lá quando Deus aparece para Moisés na sarça, ele vai dizer que apareceu o quê? Quando a gente começa o relato no Êxodo 3, no versículo 2, que o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio da sarça, né, falou com Moisés, e todo o relato, uma hora está dizendo o Senhor, outra hora está dizendo o anjo do Senhor, outra hora está dizendo o próprio Deus, Deus lhe respondeu, e por aí vai. Irmãos, mais para frente na Bíblia, nós vemos a menção desse nome, o anjo do Senhor, no livro de Juízes, quando o anjo do Senhor aparece para a esposa de Manoá, né, que são os pais de Sansão, né? E quando chega no final do relato lá em Juízes 3:22, disse Manoá, sua esposa: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Né? Eles tinham esse entendimento do que eu li agora há pouco em Êxodo 33, que Deus fala que ninguém poderia ver a sua face e permanecer vivo. Então, por eles achar que tinham visto a Deus, Deus mesmo, eles disseram: vamos morrer, porque nós vimos a Deus. No próprio livro de Juízes, no capítulo 6, na história de Gideão, tem o mesmo relato do anjo do Senhor. Estou falando só alguns aqui dos vários que aparecem, né? Então, em Juízes 6, do 21 a 23 diz: estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor me disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Em outras palavras, irmãos, esse anjo do Senhor, a conclusão que chegamos aqui era a pessoa de Jesus Cristo, que já aparecia dessa forma para todas essas pessoas. Isso não quer dizer que Deus não tenha aparecido de uma forma ou de vários outros jeitos na Bíblia e apareceu, mas isso quer dizer que era uma manifestação limitada de quem realmente Deus é. Deus plenamente ninguém nunca, jamais viu.
Então, esse era mais um argumento que eu queria pôr aqui para os irmãos sobre a pré-existência de Jesus. Continuando, quero falar um pouquinho agora sobre a encarnação, né? Que essa pessoa pré-existente, ela se encarnou, né? Tomou a forma humana. E Isaías 7,14 diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele chamará Emanuel. Onde que cumpriu isso, né? Vai estar lá em Mateus 1, 18 a 25, Lucas 1, 26 a 37, vai estar o cumprimento dessa profecia dita muitos anos antes pelo profeta Isaías. E a encarnação de Cristo, irmãos, é um mistério. Tem coisas dela que a gente não compreende. O próprio apóstolo Paulo poderia falar sobre isso. Em 1 Timóteo 3, versículo 16, ele diz: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, né, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Quando Paulo está falando sobre isso, né, manifestado na carne, isso é um mistério. Amém. Né? A forma como Jesus veio ao mundo. Então, algumas razões, né, para essa concepção sobrenatural de Cristo, porque a Bíblia vai dizer que, lá em Romanos 5,12, que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então todo mundo que partiu de Adão é pecador. O pastor Carlos mesmo já leu para a gente aqui um versículo lá em Gênesis, que eu não lembro onde está agora, que diz que Adão, né, gerou filhos, a semelhança quem? Dele? Pecador. Pecador. Então Jesus não poderia vir de uma semente natural de um homem, porque senão ele seria pecador como qualquer um de nós. Então a concepção virginal, Maria sendo virgem, a forma como o Espírito Santo envolveu ela ali, nós lemos lá em Lucas no relato, de alguma forma Deus, o Espírito Santo, fez algo que não permitiu que essa natureza pecaminosa passasse para Cristo. Jesus era humano? Sim, nós vamos ver isso mais na frente, se der tempo. Mas ele não pegou essa nossa natureza pecaminosa. Em Lucas vai dizer: o ente santo que de ti há de nascer, né? Então dessa forma não tinha como, né? Como diz o Salmo 51,5: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, né? Salmo 58,3 vai dizer que desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Eles já nascem e já desencaminham, proferindo mentiras. Então o nascimento de Jesus tinha que ser dessa forma, né? Tem um relato interessante no livro de Zacarias, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele, né? Isso não aconteceu com Jesus, ele já existia. Isso acontece com nós. Formou o espírito. Nós somos eternos no sentido de quê? De que nós não teremos fim. Seja salvo ou seja condenado, não teremos fim, mas nós temos um início. Amém. Né? Em algum momento Deus forma o nosso espírito dentro de nós. Quando que isso acontece? Não sei. Faça a mínima ideia. Mas a Bíblia é clara em dizer que Deus chega um momento que Deus forma o espírito dentro da gente. Amém. Né? Glória a Deus. Então, como diz o Evangelho de João, né, falando agora da encarnação, continuando, em João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Hebreus 10,5 diz: por isso ao entrar no mundo diz, né, ele vai falar algo aqui agora, uma citação: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Está citando o Salmo 40, de 6 a 8. Em 1 João capítulo 4, 2 e 3 diz: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne
é de Deus. Amém. E todo espírito que não confessa Jesus assim, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presente já está no mundo. Você, irmão? Veja que o apóstolo João já falava disso, porque na época dele parece que as pessoas já estavam negando isso, que Jesus tinha vindo em carne. E mais para frente, isso aconteceu lá. Teve algumas heresias que começaram a negar a encarnação de Jesus Cristo, né? Aí teve os concílios ao qual ficou definida a doutrina, mas isso não é novo, tá? Romanos 8,3 diz: porquanto que for impossível a lei no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne do pecado, né? Essa era uma razão porque Cristo tinha que se encarnar, tinha que ter corpo como nós temos. Mas veja que ele diz que ele veio em semelhança de carne pecaminosa, não que ele era, né, pecaminoso como nós somos, mas era semelhante, porque ele tinha um corpo como nós, porém santo, né? E por que isso era necessário? Ele diz: e com efeito condenou Deus na carne o pecado, porque Deus ele tem que condenar o pecado. E ele não faz isso no espírito, né? O espírito não foi um espírito que pecou, foi Adão, carne e osso. E para Deus julgar com justiça, tinha que ser na carne. Por isso que nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, né, somos livres dessa condenação, porque Deus já julgou no Senhor Jesus Cristo. E isso me leva ao meu próximo tópico, que é o que? É o fato da substituição, né? E um texto clássico para isso é o que? O texto de Isaías 53, versículo 4 a 6 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. O verso 11 diz assim, Isaías 53: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e o ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, né? Vemos claramente o fato da substituição. Jesus recebendo um castigo que não era dele, mas que era merecido a nós. E por isso que ele foi levado pelo matadouro como uma ovelha muda. Ele ia falar o quê? Se ele estava sendo substituto da raça humana, do seu povo, não tem o que falar, todo mundo é culpado. Então ele foi quieto, né? E ainda falando sobre essa questão de substituição, tem um texto interessante no Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 48 a 52, né? Que os judeus estão discutindo lá por causa das coisas que Jesus faz, e no versículo 11 diz, no 48, perdão: se o deixarmos assim, todos crerão nele, depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Veja só o que eles estavam discutindo. Estavam discutindo o que ia acontecer com a cidade, com o lugar deles onde eles moravam, né? Aí no verso 49 diz: Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós não sabeis nada, vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Olha só o que diz o versículo 51. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos, né? Mais uma passagem onde mostra a questão da substituição.
Mais um texto, 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Gálatas 3:13-14 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Mais um versículo que mostra o fato da substituição, né? Cristo sendo maldito em nosso lugar. Tito 2,14 também diz: o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, né? Então, queridos, eu tinha mais alguns textos aqui, mas acho que eu vou pular, senão não vou conseguir falar mais um pouquinho das outras coisas. Mas vocês podem ler depois, Salmo 49, 7-8, João 10, 17 e 18, né? Vocês podem ler com calma depois, Hebreus 2:9. Vou pular para outro tópico aqui, né? E mais algumas razões aqui para a encarnação de Jesus. Quais seriam elas? João 1,18 diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João 14:4-9 diz: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? O que nós percebemos aqui, uma das razões para a encarnação de Cristo, é que ele veio o quê? Revelar a Deus, né? Porque ele é a imagem do Deus invisível, né? Amém. Romanos 5:12-14 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, no qual prefigurava o que haveria de vir, né? E nós lemos esse texto, e tem um texto que é longo, que eu também não vai dar tempo para ler aqui, que é 1 Coríntios, capítulo 15, né? Onde o apóstolo Paulo vai fazer vários contrastes, né? Entre o primeiro Adão, né? Marido da Eva, e o último Adão, né? Que está falando de Jesus Cristo. Ele vai falar que, por exemplo, no versículo 21, ele vai dizer que visto que a morte veio por um homem, Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, Jesus. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, né? É um contraste que o apóstolo fala. No versículo 45 ele vai dizer, 1 Coríntios 15: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, né? Alguém que dependeu de outra pessoa para receber vida. O último Adão, né? Cristo, porém é espírito vivificante. Ele não recebe vida, ele transmite vida, né? Amém. Mas não é o primeiro espiritual e sim natural. Não é primeiro espiritual e sim natural. Ordem cronológica de aparecimento, né? E depois o espiritual. O primeiro homem formado na terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais são os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais, né? E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, né, de Adão, a natureza pecaminosa, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Qual o propósito disso que eu quero falar aqui? Que Cristo, ele se encarnou com um propósito também de fazer da forma correta aquilo que Adão não fez, né? Nós nascemos em pecado por conta de Adão,
e daí tudo seguiu, mas Cristo também veio para formar uma nova raça. Quando nós lemos vários versículos na Bíblia, vai dizer que o propósito de Deus nos salvar não é só perdão de pecados, mas sim nos transformar na imagem de Jesus Cristo. Amém. Né? Glória. Então tem vários versículos para isso. Por exemplo, um deles, Romanos 8:29 diz: porquanto ao que de antemão conheceu, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Está vendo? Esse é um. 1 João 2,6 diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Está falando de Cristo. 1 Pedro 2,21: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Efésios 4:13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Né? 2 Coríntios 3:18 diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, né? O Espírito. Então nós vemos aqui que o propósito também na encarnação de Cristo, com tudo que Ele fez, a sua obra, é transformarmos semelhantes a Ele, né? Então, meu Deus do céu, o que eu faço com tanto texto? Mais um propósito. Hebreus 5:1-3 diz: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, e por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Está falando do sacerdócio, né? Fazendo a comparação entre o Levítico e o de Jesus Cristo, né? Uma das coisas que ele veio para fazer também, isso vai estar em Hebreus 4:14-15, é ser o sumo sacerdote perfeito, né? Vai estar lá em Hebreus 4:14-15. Não vou ler que não vai dar tempo, já está em cima da hora. Atos dos Apóstolos 20:28 diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Hebreus 9:22 diz: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, sem derramamento de sangue não há remissão, né, dos pecados. 1 Pedro 1:18 vai falar sobre isso, né, sobre o precioso sangue de Jesus Cristo. E isso Jesus, mais uma coisa que ele veio fazer é prover esse derramamento de sangue, né? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E quando nós lemos outras passagens na Bíblia, como Hebreus 2:14-15, Colossenses 2:15, dá para nós chegarmos à conclusão, né, de que ele veio com o propósito de vencer o diabo na condição de homem, não como Deus, mas como homem. Ele venceu o diabo, né? 1 João 3:8 vai dizer que ele veio com esse propósito, de quê? De destruir as obras do diabo, né? Então, aqui eu finalizei o tópico a encarnação de Cristo, né? Sobre a encarnação. Os irmãos já estão cansados? Tem que pelo menos falar uma coisinha ou duas ainda sobre a divindade de Cristo, pastor, se o senhor permitir, sobre a humanidade. Amém. Então vamos lá, sobre a divindade de Cristo, né? Alguns textos eu já citei. Temos alguns títulos, alguns nomes e títulos que afirmam a divindade de Cristo, né? Entre elas o que eu já falei da pré-existência, mas aqui mais coisa ainda para afirmar isso. Hebreus 1:8 diz: mas acerca do Filho, né? 2 pontos, ele vai dar um relato aqui: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era quem?
era Deus, né? João 8,58, respondeu Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou, o nome de Deus, que Deus fala para Moisés lá em Êxodo 3,14, né? Mateus 22, do versículo 41 a 45, eu não vou ler o texto não, mas é aquele relato onde eles estão provando Jesus lá, e Jesus faz uma perguntinha para ele lá, né? Sobre de quem era ele é filho, Cristo, né? Eles falaram que era de Davi, e Jesus respondeu: como assim? Como pois que Davi pelo Espírito chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho, né? A Bíblia vai dizer que nunca mais eles quiseram perguntar nada para Jesus depois dessa, né? Mateus 1,23 diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Isso está lá em Isaías, mas em Isaías não dá esse detalhe quem dá é Mateus, que quer dizer o que? Emanuel? Deus conosco, né? Mais uma coisa que afirma a divindade de Cristo, as suas obras, né? Em João 1,3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Cristo aqui, atuando na criação, igual a Deus. Colossenses 1,15 a 17 diz: este é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principado, potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, não só é criador, mas tudo subsiste por causa de Cristo. Amém. Né? Hebreus afirma isso, Hebreus 1, de 1 a 3 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, né? Então nós vemos mais um texto onde afirmam isso, nas obras de Cristo. Outra coisa, Marcos 2, de 5 a 7, tem um relato lá do paralítico, né? Que eles traz lá por cima do telhado, se não me engano, essa é a passagem, e diz assim, verso 5: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas já estavam assentados ali e razoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados se não que é Deus? Ele está certo no raciocínio, ele está errado na parte que eles não estão aceitando que Jesus é Deus, que tem autoridade para perdoar pecado. Glória a Deus. Jesus disse também em Lucas 7,48 para aquela mulher: filha, perdoados são os teus pecados. João 5,21 diz: assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem Ele quer, né? Autoridade para dar vida, assim como Deus. E do versículo 25, 26 ele diz: em verdade eu vos digo, que vem a hora, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Né? Lucas 24:49: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei pois na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Ele está falando do Espírito Santo, que Deus prometeu, mas quem envia é Ele, depois que Ele foi assunto aos céus, né? Em João 20:22 também, depois da ressurreição, diz: e havendo dito isso, soprou sobre eles o Espírito, né? Sobre eles, e disse: recebei o Espírito Santo, né? Então é isso, queridos. Nós vemos isso nas obras de Cristo. Nós vemos a igualdade de Cristo na Trindade, né? Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, é tudo um. O próprio Jesus diz isso em João 10:30, ele diz: eu e o Pai somos um. João 14:23 ele diz: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos, né? Viremos os dois para ele, e faremos nele morada. Mateus 28:19 diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos isso na bênção apostólica, segundo Coríntios 13:13, né? Então vemos a igualdade de Jesus aí, porque Ele é divino. Amém.
Eu queria continuar aqui, mas eu vou ter que pular algumas coisas, tá? Se os irmãos quiserem, eu disponibilizo depois o PDF aqui no grupo da igreja. Vocês vão ver todos os textos que eu salvei, que não ia dar tempo. Deu só 21 páginas. Então me perdoe, tá? Eu vou pular aqui. Outra coisa que testifica, isso aqui também é sério, eu não posso deixar de fora, que é sobre a adoração. A Bíblia é muito clara em mostrar que só Deus deve ser adorado. Isaías 42:8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outro, nem a minha honra às imagens de escultura, né? Deus fala sobre dividir a honra dele com o povo que fazia idolatria lá. Em Lucas 4:7 diz: portanto, se prostrares e me adorares, todo será tua. Está falando agora aqui é na tentação lá, né? Mas Jesus lhe respondeu, né? Jesus respondeu ao diabo: está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele darás culto, né? Está afirmando isso. Uma outra passagem muito importante de Apocalipse 19:10 que diz, né? João, depois de receber as revelações, o que aconteceu? Ele diz: eu prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, adora a Deus. Vê que o anjo não está querendo receber essa adoração, mas ele fala que tem que adorar a Deus, porque só Deus merece adoração. E quando nós lemos os relatos, irmãos, na Bíblia, nós vamos ver Cristo sendo adorado desde a sua concepção, desde que ele nasceu. Quando ele nasceu, Lucas 2:3-14 vai falar da multidão de anjos que está dando glória a Deus. Mas quando você lê também em Mateus 2:11, vai dizer que aqueles magos que vieram, quando eles entraram na casa, Mateus 2:11 vai dizer: viram o menino com Maria sua mãe e prostrando-se o adoraram, né? O adoraram. Apocalipse 5:8-14 vai mostrar essa adoração voltada ao Senhor Jesus Cristo também. Não vou ler o texto que é muito, mas é só o finalzinho, né? Que fala de todos adorando ao Senhor Jesus Cristo, ao que estava sentado no trono, ao Cordeiro. E no verso 14 diz assim: os 4 seres viventes responderam amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Vê Jesus recebendo adoração. Filipenses 2:5-11, qual vai falar de todo joelho sendo dobrado, tanto no céu, né? Em todo lugar, adorando o Senhor Jesus Cristo. O que mais? Nós vemos nos evangelhos pessoas que vinham, corriam, adoravam Jesus, como Mateus 15:25, falando da mulher lá que veio e adorou, né? Adorou dizendo: Senhor, socorre, né? Que ela estava com uma filha enferma lá no médico, demoniada, se não me engano. Então, nós vemos Jesus recebendo adoração e ele não está se opondo a isso, perceberam? Até os demônios vinham, corriam, se prostravam e adoravam. Em nenhum momento ele diz: não me adorem. Mas nós vemos Cristo recebendo adoração igualmente como o Pai nosso. Amém. Glória a Deus. Porque ele é divino, coigual, eterno com Deus. Amém. Para mim finalizar aqui, só se eu conseguir ler alguns versículos sobre a humanidade de Cristo, porque isso também é importante, né? E como eu disse um pouco atrás, teve heresias no passado, lá nos primeiros séculos, que eles negavam que Cristo era divino. Eles negavam que Cristo era humano, negavam que Cristo era divino, negaram que Cristo tinha 2 naturezas habitando numa só pessoa. Então, eu não consigo falar isso agora para os irmãos, que é muita coisa, mas vocês podem procurar ler, né? Teve os concílios, né? O concílio de Nicéia, de acho que 325, teve lá em 381, teve Calcedônio, 451 depois de Cristo, onde assegurou ali as 2 naturezas de Cristo, que se chama na teologia de união hipostática, tá? Eu não consigo falar sobre isso agora. Tem até hoje, não. Tem. As testemunhas de Jeová mesmo, se eu não me engano, eles não acreditam que Jesus é Deus, não, né? Se eu não me engano. Essa é uma delas. Mas falando da humanidade de Cristo, Filipenses 2:5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus,
não julgou como usurpação por ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vendo que nós vemos aqui que Cristo, quando ele se encarnou, ele se esvaziou. Isso não quer dizer que ele deixou de ser Deus, mas que por algum momento ali ele deixou atributos ali exclusivos da divindade, né? Para viver aqui como homem. E ele viveu 100% como homem nessa terra. Ele viveu 100% como homem. Uma das coisas, por exemplo, nós vemos que Cristo ele deixou de lado a sua onipresença. Nós vemos isso, por exemplo, em Marcos 1, de 35 a 39, quando todos estavam procurando Jesus, né? Porque ele tinha saído de madrugada para orar. No verso 36 diz: procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam. Verso 37: tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim, né? Então, ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios, né? E isso quer dizer o quê? Que ele não estava usando a sua onipresença, porque oni significa todo, né? O resto presença, todo presente, em todo lugar. Mas não, Cristo ia em um lugar de cada vez, levando a palavra, deixou de lado a onipresença, né? Outra coisa, por exemplo, que ele deixa de lado também, não sei se todos vão concordar, mas é a onipotência. Por quê, irmãos? Em Atos dos Apóstolos 10:38, olha o que a palavra diz: Deus, né, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus mesmo falou: as obras que eu faço, eu não faço por mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz. Ele fazia isso pelo dedo de Deus, pelo poder do Espírito Santo, ungido com o poder do Espírito Santo, né? E por que eu falo isso? Por causa de uma declaração também que tem no Evangelho de João 14:12, que ele diz: em verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Como é que você pode explicar isso aqui? Se Jesus estava agindo como Deus na onipotência, se Deus tem todo o poder, que isso significa onipotência, todo o poder, como é que ele pode dizer que vocês que creem em mim também fará obras ainda maiores do que essas? Como? Então a conclusão que chegamos é essa, que ele agia pelo poder do Espírito Santo, com a unção que Deus lhe deu do Espírito Santo, mas ele agia como homem, ungido pelo poder do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Outro versículo aqui interessante, Lucas 2,52 diz: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Se Cristo estava usando de onisciência, que onisciência significa todo conhecimento, como que a Bíblia vai dizer que ele cresceu em sabedoria? Alguém que já tem todo o conhecimento vai crescer em quê? Né? É mais um texto que mostra que Cristo deixou esses atributos. É isso que Paulo está dizendo, que ele se esvaziou. Lá em Filipenses capítulo 2, ele se esvaziou, ele deixou esses atributos que são só Deus tem, né? Um texto que fala sobre isso, por exemplo, Marcos 9:21 diz: perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, né? Então, nós vemos que, por que Jesus faria essa pergunta para o pai daquele menino? Se ele tivesse usando a onisciência, ele não saberia isso? Né? Só para os irmãos meditarem com calma, né? E por outro lado, irmãos, isso foi um esvaziamento, se eu posso falar de forma temporária, que Cristo fez. Porque quando você vai ler lá em Colossenses 2:9, se eu não me engano, a palavra de Deus vai dizer que nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E eu li um texto onde ele falou aqui: olha, o Pai me deu essa autoridade para mim tomar na hora que eu quiser. Então ele tinha poder para isso, né? Ele se esvaziou
por um tempo aí, por um período, mas ele depois teve tudo isso de volta, né? Amém. Então, vou pular tudo isso aqui para me finalizar. Nós vemos características da humanidade de Cristo, né? Jesus, ele tinha sentimentos, Jesus, ele tinha compaixão das pessoas. A Bíblia vai mostrar em alguns lugares que Jesus chorou. Ele chorou lá em João 11, com a morte de Lázaro. Ele chorou lá em Jerusalém, quando ele estava indo para a cidade. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus que ele ofereceu lá muitas lágrimas, pedindo, orando, suplicando aquele que o podia livrar da morte, né? Hebreus 5:7. Então vemos que Jesus ele tinha esses tipos de sentimento, coisas que só o ser humano tem, né? Algo que testifica aqui da sua humanidade. Amém. Então não quero me prolongar mais, irmãos. Parei. Senão eu vou longe, se deixar esse aqui aberto, vou fechar. Se os irmãos quiserem, disponibilizar o PDF, eu salvei no grupo. E aí eu termino com essas palavras, as mesmas palavras, a mesma pergunta de Jesus. Quem que o povo está falando que eu sou, que é o Filho do Homem? Uns dizem Isaías, outros dizem Jeremias. Vejam que as comparações não são ruins comparações, eram profetas, homens de Deus. Mas vocês perceberam lá no texto que Jesus nem deu atenção para essa resposta? Não, peraí, a comparação é boa, mas não é isso ainda que eu quero ouvir. Ele nem falou nada. Imagina o que é dito hoje. Jesus que é pregado em nossos dias por aí. Então, o que importa, a pergunta que Jesus fez, eu faço para nós aqui hoje. Mas e vós? Continua ele. Quem dizeis que eu sou? Porque para quem der essa resposta, como Simão Bajonas, para mim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus diz, você é bem-aventurado. Porque isso não foi nem carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Amém. Glória a Então, Deus. querido, quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Ele era só humano? Ou era só Deus? Ou não era nenhuma das coisas? Ou era um cara legal, como se diz por aí hoje em dia? Ou era alguém que só falava de amor? Porque é verdade, ele falava. Mas hoje todo mundo só fala do amor de Cristo, mas eu acho que não lê a Bíblia direito. Porque se lesse para conhecer o Jesus real, ia surpreender-se com muita coisa. Jesus dizendo, não vim trazer paz à terra, vim trazer fogo, vim trazer espada, vim trazer divisão. Em outro lugar ele vai dizer, até quando eu vos sofrereis? Até quando eu tenho que suportá-los, ó geração incrédula? Isso é Jesus falando, não sou eu, está na Bíblia. Então, quem é Jesus? Eu agradeço a oportunidade. Amém.